Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mergulhar. Para nós hoje é uma alegria mais uma vez estarmos aqui. Na verdade, Carol? Muito, nossa, na verdade a gente tá sonhando, né, Joe? Hoje sonhando acordado, hoje é um dia muito feliz pra gente. Então, graças a Deus, hoje, né, nós temos mais um convidado aqui conosco no Pode Mergulhar. Dessa vez, o marido da Mari, o pai da Luna, né, e nosso querido peregrino, Denis. Seja muito bem-vindo, Denis. Que alegria, Jonathan, Carol, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder partilhar um pouco da minha história, do meu testemunho, mas a nossa comunhão aqui é falar de Cristo, então estou muito feliz com o convite. Vai ser um dia muito especial também. Com certeza. Com certeza. E fez boa viagem? Demais, demais. Gostei da estrada, cara. Assim, por mais que eu peguei alguns trajetos mais lentos, assim, mas eu lembro dos meus 10 anos atrás, assim, que eu vinha bastante pro Paraná, a estrada melhorou bastante. Parabéns, governador do Paraná aí, ó. Graças a Deus. Que bom, que bom. Cara, muito bom. E, Denis, para nós é uma alegria ter você aqui conosco, né? A gente até contou um pouquinho ontem à noite, quando estávamos juntos, de como surgiu tudo isso, né? Mas, assim, foi uma feliz jesuicidência, né? No momento em que estávamos reunidos junto com a Carla, que está na produção conosco, e assim, quem trazer, e Deus prepare alguém, e aí Deus foi unindo os caminhos, e através de uma mensagem do WhatsApp, respondida com muita agilidade, mas Deus nos trouxe aqui. E cara, a gente queria, antes de tudo, né, o nosso Pode Mergulhar de hoje, ele vai ter algumas situações muito bacanas, né? Então nós vamos conhecer um pouco da vida do Denis, mas também entender, né, da onde vem a tua fé, né, a sua devoção por São José. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Mas eu acho que a primeira realidade, assim, é entender da onde vem o Denis, né? Eu falei que você é pai da Luna, marido da Mari, mas assim, quem é você, né? Da onde você vem? Cara, Jonathan, acho que ninguém nunca tinha me apresentado dessa forma, assim, ó, o pai da Luna, como primeira impressão, primeiro momento. Gostei demais disso, cara, porque acho que é o que me resume, assim, eu sou um novo homem em Cristo justamente por ser esposo da Mari e pai da Luna. Mas enfim, bom, Denis, eu sou um cara nascido numa cidade de 7 mil habitantes, interior de São Paulo, fica lá quase divisa com Mato Grosso do Sul, chama-se Sul de Menúcia a cidade. Eu fui sempre um cara muito tranquilo, assim, em relação a estudo, a escola. Nunca fui um cara que deu dor de cabeça para os meus pais. Era muito converseiro, assim, conversador na escola, mas nada que tirasse o foco dos estudos, assim. E, cara, minha história na música começou muito cedo também. Eu gostava muito de jogar futebol, mas demorou para perceber que eu não tinha aptidão para virar jogador. Meu pai percebeu antes. Eu fui um pouco teimoso, assim. E aí ele falou, filho, você não quer abrir um pouco o leque, não quer fazer um inglês, o pai te ajuda. Aprender um instrumento novo. Ele me deu algumas opções, assim. E aí, no primeiro momento, eu não gostei tanto da ideia, porque eu só queria jogar bola. E aí ele falou assim, ó, não, você só vai jogar bola se você aprender uma habilidade nova. E aí ele me deu um violão, pegou um violão velho do meu primo lá, e falou, ó, você só vai voltar a jogar quando você aprender uma música. Cara, e aprendi a música e gostei muito de aprender, assim, aprendi sozinho a tocar violão, cantar. Depois eu fiz aula, fui aprimorando. Mas essa paixão pela música, assim, esse me reconhecer como ser humano nasceu disso, assim, do meu pai e falar, cara, eu quero que você aprenda coisas novas. Então, dali em diante eu fui me conhecendo como ser humano, sabe? Assim, cara, eu sou esse cara que faz isso. A música é tudo, assim, na minha vida. Ela me expôs de dentro pra fora e de fora pra dentro. Então, nesses meus 13, 14 anos foi onde... E qual que foi a primeira música desse violão? Foi uma música do Kid Abelha. Eu quero você como eu quero. Foi uma das primeiras que eu aprendi também no violão. E eu tinha que mostrar meu pai como uma prova mesmo. Assim, ó, quero ver se você... Meu pai não é músico nem nada. Se eu engambelasse ele ali, eu ia passar. Mas deu certo e eu me apaixonei pela música. E Denis, falando em música, né, nós fomos impactados com as suas canções, né, e para nós tem sido algo muito... Cara, rezar com a verdade. Né? Eu acho que é isso que eu falava com a Carol. Falava, a gente encontra uma verdade. E um dos seus álbuns, que para mim é o meu favorito, que é o Canções Sussurradas por Cristo. E aí eu queria entender mesmo, né? Porque nós entendemos que às vezes as pessoas gravam músicas que vêm de outras pessoas. Mas assim, o título desse álbum é aquele que talvez teve um momento íntimo. Né? Eu acho que a beleza de Jesus é sempre nos levar ao deserto. E no deserto ele fala, ele sussurra. E eu queria entender, assim, da onde surgiu esse título e se essas canções são suas, se elas vêm de momentos da tua própria história, porque elas nos passam muita verdade. Sim. Jonathan, cara, assim, quando eu decidi fazer o projeto Um Peregrino, eu queria que o projeto fosse 100% autoral, porque eu já venho de uma linha de composição muito forte, desde quando eu era do sertanejo, assim.
90%, 95% das músicas que eu gravava no sertanejo quando eu tinha dupla eram nossas, eram composições nossas. Então eu queria trazer essa linha minha de composição à frente. E tem 2 músicas nesse álbum, que é Abracei Jesus e A Desejo de Alguém, que elas nasceram antes do projeto Um Peregrino. Eu já tinha elas, assim, e eu falei, cara, acho que eu vou seguir nessa linha mais oracional, assim, menos worship, sabe? Menos... Vou conversar com a galera que tá fora da igreja, porque eu tô fora da igreja e talvez isso pesque mais pessoas também. Mas quando eu decidi fazer um projeto peregrino, eu falei assim, não, então agora eu vou sentar e compor. Só que, cara, esse primeiro projeto eu não consigo explicar, assim. Eu acho que esse título nasceu dessa falta de entendimento, só de receber, porque a Um Peregrino, a Testemunho, foram músicas que saíram muito rápido, cara, assim, 10, 15 minutos eu fiz essa. A Um Peregrino demorou um pouco mais, mas a Testemunho eu fiz ela em 10 minutos, assim, e talvez seja a música de mais impacto, junto com a Tem um Manto Me Esperando, no projeto. Então foram coisas que eu, assim, a hora que eu acabava de compor, eu falava, cara, não fui eu. Não fui eu, assim, alguém compôs comigo aqui, eu sei quem foi. Então nasceu desse lugar, assim, de me surpreender com as músicas que nasceram, porque eu sabia que eu tinha uma linha poética e tal, que poderia ser algo profundo, mas do jeito que veio, assim, foi muito assustador, positivamente falando. Então nasceu desse lugar, assim, de, cara, eu compus esse álbum aqui com o Espírito Santo, com Cristo, com o amor dele, com o evangelho dele, então eu quero levar ele, assim, eu quero deixar ele impresso no título, na estética e tudo. Legal, cara. Muito legal. E a gente estava comentando também, daí o seu segundo já tem um nome um pouco mais forte, assim, né? Na questão Caminho, Cruz e Canções. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre por que você colocou esse nome. E depois você vai entender por que eu tô perguntando sobre isso. Bom, o conceito do segundo álbum é muito claro, assim. Chegou um momento do ano passado que eu queria fazer uma peregrinação, até pra fazer jus ao nome, porque um peregrino que não peregrina, eu ia me frustrar, assim, pô, se eu não for um cara que for pra luta, não viver realmente a fé na base do sacrifício, eu acho que isso aqui vai ser uma mentira. Então eu fiz o Caminho da Fé em novembro, mas já pensando também no projeto, né? Fiz por um propósito pessoal, mas falei, cara, eu vou anexar todo o conceito do projeto ao caminho, assim. Então foram 10 dias de caminhada, deu 250 quilômetros, se eu não me engano. Fiz de Ouro Fino até Aparecida. E eu registrei tudo, fiz um mini documentário pro Instagram que foi meio que o aviso do, vai vir um álbum com esse conceito, com essa estética de caminho. Tanto é que no DVD tem um caminho atrás de mim, a cruz forma um caminho. E então eu queria realmente usar da essência do nome Peregrino para trazer essa, assim... Eu fui mais ousado que no primeiro em relação às músicas, mas tudo se ligou ali, do primeiro pro segundo. Você comentou agora que você tem um estilo de música, né, mais oracional, que difere um pouquinho do worship, que alguns cantores católicos estão indo, né? E de fato, assim, o que chamou a atenção quando eu ouvi, a primeira música que eu ouvi sua foi Desculpa Mundo, assim, eu escutei, eu tava passando o Instagram, eu lembro até hoje, eu voltei, assim, eu parei, né, e meu marido tá de prova, eu falei assim, mãe, falei pra minha mãe, pai, mãe, senta aqui, Thali, senta aqui, nós vamos escutar essa música agora, porque foi uma coisa que me impactou muito, porque eu achei, Denis, muito diferente, sabe? A gente tá acostumado com uma coisa mais, igual você falou, worship, que não é ruim, eu amo também, Sim. mas essa pegada é diferente. Eu queria que você conversasse um pouquinho comigo agora sobre esse estilo, assim, né? Que eu sei que tem um pouco do que você trouxe da sua vida aí, né? Do sertanejo e tudo mais. Dá pra sentir isso nele, né? Tem algumas músicas que tem uma pegada meio country, assim, né? Americano. E isso é muito legal, né? Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. Bom, Carol, acho que foi uma preocupação minha desde o início, assim. A própria estética de um peregrino, o lance de usar um chapéu, é algo que eu não via na música cristã, assim. Nem evangélica, nem católica. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava preocupado no sentido de, será que eu vou ficar muito sertanejo? Porque eu não queria, eu queria realmente fugir do sertanejo. Só que, cara, eu vim de sertanejo, o chapéu a pessoa já associa de primeira impressão. Eu falei, então beleza, aí eu fui, se me associarem, tudo bem. Como que talvez eu possa ser diferente? Na linha de composição, na linha de produção das músicas. Porque eu sei que se eu chegasse numa linha que tem muitas pessoas que já fazem bem, eu ia ser mais um. Assim, eu não ia ser ouvido como eu precisava ser ouvido, assim. Não só para crescer no projeto, mas para crescer espiritualmente também. Assim, quanto mais ouvido eu sou, mais em Cristo eu estou, porque a responsabilidade é maior, eu preciso estar em mais de oração. Então eu quis realmente trazer essa linha, assim, fugir, trazer um som. O primeiro é muito assim, é um som muito orgânico, é muito voz e violão, é um piano e voz. Então foi realmente uma preocupação minuciosa, assim, de não parecer com ninguém, mas conversar com as pessoas, tanto de dentro da igreja,
quanto de fora, assim. Mas esse conceito foi muito pensado. Vou gravar um country. Com a minha esposa eu gravei um shot. Sim. Eu falo assim, chama no shot de Deus. Eu falo, então eu quero muito, assim, carregar sempre essa ousadia de gravar estilos diferentes que vão conversar com a minha essência, mas que eu não caia numa mesmice, assim. Não que o mercado faça uma mesmice, porque tem muitos cantores que gravam worship e você identifica uma linha muito clara. Assim, o Flávio Victor, quando começa o arranjo, mesmo que seja worship, aquela música, você sabe que é dele. Mas a minha preocupação é essa, assim, a pessoa ouviu o arranjo e já, putz, é Peregrino. E eu estou indo por esse caminho, né? Eu ouvi o arranjo, já sei que é sua música. Legal. Mas eu quero te falar uma coisa, que você falou que tava querendo, né, fugir do sertanejo e tal. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que você falou até agora foi essa questão de fazer músicas para as pessoas que estão na igreja e para as pessoas que estão fora, né? A gente conversa muito que aqui a nossa missão de vida é olhar para fora, não olhar só para dentro, porque a gente sabe muito bem que lá fora que estão as pessoas que mais precisam, né? E que não vão vir até a igreja. Então, tem muita gente que não vai chegar e pesquisar uma música de Deus, assim, e que ouve esse arranjo de worship e já foge. Sim. Mas que começa a ouvir uma musiquinha que é um shot, que tem uma pegada country, ela nem pescada exato. Ali no... Ela nem sabe que ela tá ouvindo a música de Deus, de repente ela tá lá, não é pra mim, isso não é pra mim. Exatamente. Então, isso é muito legal, né? Isso foi muito pensado, assim, porque eu era esse cara que pulava. Quando começava um piano worship, assim, eu pulava. Quando eu tava fora da fé, quando eu tava longe de Cristo, assim. Então, eu falei assim, eu não quero que as pessoas pulem as músicas. Eu quero que elas fiquem nas músicas. Claro que deve ter gente que escuta ali um Senhor, um Cristo e já pula, porque o cara realmente tá com muitas camadas, né? Muitas cascas no coração. Mas eu acredito que muita gente que ouviu e gostou do projeto foi nessa de, nossa, que legal esse som. Nossa, tá falando de Deus. Putz, a mensagem me pegou. Acho que esse é o processo de todo mundo que ouve. E você fala muito do fora e dentro, né, da igreja, e a gente percebe muito isso. E eu acho que isso é belo porque Jesus, acho que ele veio nesse padrão, né? Jesus não foi aquele que ficou no templo o tempo todo. Né? Na verdade, ele foi muito mais além, ele foi muito mais itinerante nessa realidade. E da onde vem o Denis? Cara, o Denis vem de um lugar muito desordenado, assim, na maior parte da vida, assim. Meus pais se divorciaram quando eu tinha acabado de mudar para São José do Rio Preto. E aconteceu muitas coisas nos casamentos dos meus pais que não foram um trauma para mim como filho, mas... Porque meu pai, individualmente, foi um ótimo pai e minha mãe é uma ótima mãe. Mas como marido e mulher, eles não funcionaram. E eu repliquei isso, assim, num relacionamento que eu tive antes da Mariana. Então, eu fui um cara bem desordenado com os meus prazeres, assim, um cara que magoou as pessoas. E eu vivi assim por quase 10 anos. E estar fora da igreja me fez alimentar isso. Estar no sertanejo me fez alimentar isso. Não tô culpando essas coisas, a culpa é minha. Mas tudo isso ajudou. Foi uma engrenagem que me fez ter uma vida desordenada, assim, em relação a isso. As virtudes, principalmente, que um bom homem deve ter. E eu olhar para trás, assim, e ver o que eu tô vivendo em Cristo hoje. A palavra que eu uso em casa, que eu olho para mim e falo assim, amor, é improvável. É improvável perante aos nossos olhos. Para Cristo, não. Para ele era muito claro o que ele ia fazer na minha vida, mas era improvável. Se você falasse para mim que eu ia viver tudo isso, não estar aqui em Maringá, não a grandeza de viajar e alcançar, mas viver isso em casa, no particular. De eu ter um altar em casa e de as minhas orações terem que ser uma regra, a missa, além de ser um preceito, eu amar estar na missa. Tudo isso era improvável demais se você falasse pro Denis alguns anos atrás, sabe? Então é muito bonito olhar e falar assim, cara, Cristo me quebrou e eu amei ser quebrado por ele. Basicamente isso. Que bonito, né? E nós temos uma série, Denis, dentro do Mergulhar, que chama Improváveis. Legal. Então, toda sexta-feira surge um videozinho ali falando de pessoas improváveis da Bíblia. Porque eu acho que a beleza de Jesus é essa, né? Querer construir tudo isso. E quando nós olhamos para você, o Denis, a gente conhece como um peregrino, né? E assim, quando nós fomos montar todo o roteiro, a gente pensava muito, cara, qual é a diferença de um forasteiro e de um peregrino? Porque o forasteiro não sabe onde quer chegar, mas o peregrino sabe. E o peregrino do Denis, né? Até para jogar a pergunta. Ele é o Denis peregrino ou é Jesus o peregrino? Cara, é o Denis Peregrino. O Denis. É o Denis Peregrino porque quando eu pensei no nome, esse nome ele veio de um lugar, uma música que chama Peregrino, do Alessandro Vilas Boas, que é um cantor evangélico. Só que se você me pedir para cantar a música, eu não faço ideia de como seja a música. Eu só vi o nome dela e falei, cara, gostei desse nome. Eu tinha isso na cabeça. E aí, quando eu fiz o conceito todo, eu falei assim, eu não queria usar o meu nome, eu queria realmente criar algo que conversasse com as pessoas além de Denis ou Theo, que eu usava na dupla.
E eu falei, tá, peregrino. Mas faltava algo, faltava um tempero, assim. Aí eu cheguei em O Peregrino. Aí fiquei um dia com isso, O Peregrino. Eu falei, não, O Peregrino é ele. Eu sou só mais um peregrino. Aí foi onde nasceu o Um Peregrino. Assim, então eu sou mais um, assim, você é outro peregrino, a Carol é outra peregrina. Eu sou só mais um. Então esse nome peregrino é um cara, um pecador que tá no caminho rumo a ele, assim, seguindo o peregrino, sabe? Nasceu desse lugar, assim. Que legal. E hoje você se encontra como um peregrino. Demais, 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 assim. Tem até uma galera da GBA, minha esposa fala assim, amor, quando você tá como um peregrino, você muda um pouco, assim, sabe? É muito louco, assim. Eu acho que Cristo potencializa em mim as boas virtudes que eu tenho buscado quando eu tô com chapéu e vestido de um peregrino. E isso tem feito o Denis em casa ser mais forte também, assim. O peregrino tem puxado dentro, assim, cara, esse é o caminho, sabe? Parece que eu vivo uma dualidade, só que boa, sabe? Não é um alter ego de dupla personalidade, é Cristo me puxando através do projeto. Mas isso é muito real na nossa vida, assim, aqui, com você ali, que está à frente, né, cantando e tudo mais, é mais forte. Mas, assim, a gente que está em missão também sente um pouco disso, né, dessa dualidade, de estar ali na frente das pessoas, falando, aí dentro da nossa casa. Então, realmente é uma dualidade, mas igual você falou, uma dualidade boa, sim, né? Sim. E eu acho isso muito, muito interessante, você ter esse registro, essa marca, assim, né? Do jeito de se vestir, do jeito de estar, porque, igual você falou agora, né? Igual você comentou, não é apenas a aparência. Você tenta trazer isso realmente pra dentro. Sim, sim. Né? Então, o peregrino está formando o Denis, né? Totalmente, Carol. Assim, ontem, até na casa da Carla, do Leandro lá, eu tava... Aquele Denis ali é difícil das pessoas verem, assim, um cara que... Eu cheguei lá meio acanhado, eu cheguei, né? Tava assim, até pelo constrangimento da janta maravilhosa que nos ofereceram. Foi bem tranquilo, mas, depois eu fui me soltando e o peregrino faz isso comigo, porque eu sou um cara bem fechado, assim, no off. Lá no condomínio, né, no prédio, umas 3 mães já chegaram pra minha esposa e falaram assim, ó, ele é bravo, né? Porque eu desse, eu fico assim, ó. E não é de maldade, eu sou fechado, assim, não... Só que o peregrino faz isso, cara, vamos socializar, vamos fazer comunhão, assim, uma conversa na conveniência do condomínio, às vezes pode mudar a vida de alguém. Então, o peregrino vai me puxando pra ser esse cara, assim. Nossa, muito bom. E, Denis, quando nós olhamos para tudo isso, a gente tem acompanhado o teu Instagram, e esses dias você postou sobre uma devoção a um santo, né? E eu olho muito para esse santo e também entendo como um grande peregrino, né? E aí eu queria entender, porque você disse que, pelo menos pelo seu story, que você procurou, cara, que santo que vai ser da minha devoção e como que ele te encontra nessa filiação? Jonathan, cara, é muito louco, assim, o jeito que isso tudo aconteceu. Porque eu acho que, até pela minha vida, pelo que eu disse aqui, de ter uma vida desordenada e depois voltar para casa, voltar para a igreja, para a fé, eu tentei me identificar em alguns santos, em algumas histórias que eu conversava com a minha. São Paulo, Santo Agostinho. Santo Agostinho teve uma vida... Foi a maior vida louca da história antes de, né, do ministério dele ali. E São Sebastião também, que era um soldado romano, e depois foi canonizado. Esses 3, assim, eu meio que forcei a barra com eles. Falei assim, não, esses são os meus santos de devoção, porque a história é parecida. Só que não, assim, eu sou apaixonado por São Paulo, por Santo Agostinho, São Sebastião. Minha mãe me vestia de São Sebastião até os 7 anos, assim, na igreja, por uma promessa que eu tinha nascido. Eu fiquei muito doente com 1 ano e ela fez essa promessa. Então, tem contexto desses santos na minha vida. Mas eu não parece que não, sabe? Por mais que eu fosse apaixonado por eles, eu não sentia o arrepio. Eu sei que a gente não deve buscar isso na comunhão. Mas eu falava, falta algo. Aí beleza, aí eu coloquei realmente na mão de Cristo. Falei assim, Senhor, se for para eu ter um santo de devoção, o Senhor vai me entregar. E aí, nessa quaresma... Aí vou abrir um parênteses aqui. Escolher um peregrino, escolher viver integralmente por um peregrino, me colocou em diversos desertos e renúncias. E um deles foi um deserto financeiro. Porque eu vinha de uma escala, de uma projeção no sertanejo, que financeiramente era muito legal, principalmente na vertente da composição, e eu fechei essa torneira. Assim, ó, não tem como eu ficar beliscando lá e querendo ter o meu ministério aqui. Eu fechei a torneira e eu conversei com a minha esposa, a gente vai passar por um deserto financeiro. E é isso que Deus quer da gente. Ela falou, tamo junto, vamos pra cima, vamos fazer dar certo. E aí no início da quaresma, a gente tava fazendo o Rosário do Frei. E teve dias bem desesperadores, assim, em relação à ansiedade. A gente falou assim, cara, o que eu vou fazer mês que vem? Assim, e o fato de ter uma filha potencializa 10 vezes mais. Porque se fosse eu e minha esposa, a gente ia pra um kitnet, joga um colchão lá,
com a minha filha, não. Assim, cara, eu não vou deixar a peteca cair, assim. Eu vou proporcionar pra ela o que eu sonhei pra ela. E aí a gente, assim, as 2 primeiras semanas a gente ficava no meio do rosário. Às vezes eu via minha esposa chorando, eu deixava ela no meio dela. Às vezes eu chorava muito, assim, meu Deus, o que vai acontecer? E realmente essa ansiedade humana, porque hoje eu entendo que a filiação divina é algo sagrado. Eu tenho um pai, eu não tenho um padrasto. E eu sei que ele vai prover. Pô, o cara que provê pras aves e pros lírios, não vai prover pra mim? Não nesse sentido de cobrança, mas de confiança, de confiança. E aí, cara, eu acho que eu vi... Ah, não, foi um padre, um diretor espiritual nosso, Padre Pedro, lá de São Paulo. Ele falou, façam uma novena de São José, mas não por 9 dias. Permaneçam nela. Vão orando pra São José. Cara, foi assustador. Assustador, assim. E aí tem todo um contexto, porque eu parei de olhar pra vida dos santos que tiveram uma vida desordenada e comecei a olhar pra um cara que teve uma vida santa. Porque essa é a minha nova vida. É uma vida de pai, é uma vida de esposo. E eu tentava me identificar nos santos que já não são, assim, por mais que eles tenham um ministério pós a santidade, mas eu ficava muito apegado nessa, eu me transformei. Não, cara, agora beleza, passou. Essa história aqui a gente já ouviu. Tá bom, chega. Vamos daqui pra frente. E aí eu vi São José muito confiante, eu ouvi a voz dele, cara. Eu sentia a mão dele me segurando. Eu comecei, cara... Assim, eu vou até ser meio herege agora. Parece mágica. Parece mágica. Cara, a ação de São José foi muito clara. Assim, ele me pegou pela mão e falou assim, filho, eu tô aqui. E eu vou te dar a confiança e a sabedoria que você precisa para prover para sua família. Não só financeiramente, mas para ser um cara seguro, para ser um cara corajoso. E aí foi assustador, assim. A gente acabou a quaresma, parecia um leão. Muito forte, assim, muito decidido do que ia ser da minha família, do futuro da minha família. E aí eu fui tomado pelo amor, assim, descomunal, cara. E tem tudo a ver, assim. Aí eu comecei a ver pontos em casa que, assim, cara, Deus já estava agindo. O meu acampamento foi de São José. Eu não fazia ideia. Eu nem lembrava, assim. Eu fui pegar uma camiseta antiga no acampamento, tava lá, não sei o que, São José. A catedral da chegada do acampamento era a Catedral de São José. A gente tem várias sagradas famílias espalhadas em casa de presente. A gente nunca dava o devido valor a ela. E a hora que eu comecei a olhar, assim, cara, tem São José aqui, tem São José no quarto. Ele já tava lá, ele já tava chegando em casa. Então foi assim, eu realmente me debrucei no colo dele e falei, o senhor é o meu pai espiritual agora também. Eu acho muito bonito que tem um padre americano que quando ele construiu, né, o processo de consagração, e hoje depois o livro foi traduzido, e ele vai dizer isso, né? São José espera por filhos, mas ele precisa da disponibilidade desses filhos. Né? Então ele vai laçando. Né? Santa Teresa d'Ávila vai dizer que não existe uma criatura no céu ou na terra que recorreu a São José e ficou em vão. Cara, é isso. E isso muito sobre, né, cara? Cara, é isso demais, assim. Recentemente aconteceu algo, nunca contei isso, assim, fora de casa, né? Acho que só minha esposa sabe disso. Cara, eu sofri um ataque espiritual muito forte, assim, em casa. Eu comecei a sentir um cheiro de vômito no banheiro, assim, no começo da semana. E aí eu falei assim, cara, será que é o esgoto? Assim, e eu sou um cara que odeia vômito, assim. Ninguém gosta de vomitar, mas eu acho que eu odeio mais que o normal, assim. A minha vida inteira eu tentei evitar quando eu passava mal, cara, é loucura. E aí eu comecei a sentir cheiro de vômito no banheiro, eu falei, deve ser alguma coisa do ralo e tal. E aí eu comecei a sentir no quarto da minha filha um dia, aí senti na sala, senti em lugares diferentes. Falei, putz, é espiritual isso. Aí foi uns 4 dias assim. Aí eu falei pra minha esposa, falei, amor, tô sentindo um cheiro estranho, assim, assado, em alguns lugares da casa. Ela falou, amor, vamos orar por isso, vamos falar com o Padre Pedro, como que a gente ora, como que a gente, né, se protege disso, se realmente for algo espiritual. E aí, nesse momento que eu contei pra ela, ela tava amamentando nossa filha, e ela dá banho na Luna e eu ia fazer a Luna dormir. Cara, no que eu deitei com a Luna na cama, eu comecei a sofrer um ataque espiritual muito forte, assim, minha cabeça começou a ser tomada por pensamentos muito ruins. E eu comecei a chorar, e comecei a sentir medo, e minha filha tentando dormir. Aí a Luna começou a chorar de um jeito muito estranho. Que assim, eu sei o choro dela de cansaço, e o choro era estridente, assim. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Cara, eu sei que eu ajoelhei e comecei a orar pela intercessão de São José. Porque São José é o terror dos demônios. Cara, bizarro, assim. Eu acho que foi a oração mais poderosa que eu fiz na minha vida inteira. E eu orava pedindo intercessão dele, de Nossa Senhora, pelo exército de anjos dela, São Miguel Arcanjo. Tudo em nome de Cristo, né? Falava muito. Algo que quando eu tava longe da fé, que eu falava, nossa, pô, galera evangélica, católica, em nome de Jesus Cristo, o sangue de Cristo tem poder. Nossa, que besteira. Meu amigo, quando você invoca o nome do cara, eu falei, em nome de Cristo, São José, intercede por mim, em nome de Jesus. Minha filha começou a adormecer e começou a passar os meus pensamentos, assim, eu sentia fisicamente tudo aquilo.
E eu senti que a intercessão dele realmente, assim... Cara, assim, o que eu tenho vivido com São José esse ano é sobrenatural, cara. Sobrenatural no mais sentido literal da palavra, assim. Então, é muito isso que você falou, assim. Não tem ninguém que recorra a São José que realmente não está disponível para ele, que vai ficar à mercê de nada, assim. E você tem falado muito da Mari. O teu processo de conversão, porque você estava numa dupla sertaneja, vem para uma parte católica agora. Como que foi esse acompanhamento? Ela também já vinha de uma realidade católica? Ela também se converte junto? Como que é a realidade de vocês? Sim. A gente começou a namorar, eu tinha dupla ainda, né? Ela viu esse processo, ela acompanhou. Ela foi no meu primeiro DVD, quando ela tinha outro relacionamento ainda, assim. Então ela acompanhou realmente o trajeto todo da dupla. Só que conforme... Ela é de berço católico também, mas ela ficou um bom tempo sem ir na igreja. Ela já tinha voltado antes de mim. Mas conforme os acampamentos... Assim, a constituição da nossa família foi o primeiro grande pilar, né? A gente casar, aconteceu tudo muito rápido. A gente foi morar junto com 2 meses, a gente noivou 6 meses depois, casou 6 meses depois e 1 mês depois ela engravidou. Então, assim, em 1 ano a gente tinha feito o check-list de um casal, E aí os acampamentos foram entrando na nossa vida, né? Essa parte mais carismática, assim... E ela foi se entregando primeiro, assim. Eu lembro muito claramente de ir nas missas com ela e ficar lá, assim, ó. Nada a ver esse padre aí. Esse padre não tá falando nada com nada. E ela quieta, em silêncio, assim. Ela sabia que não era eu ali, que era essas cascas que a vida tinha me colocado, que eu tinha me colocado. E aí eu acho que ela foi muito Maria, assim, em oração, em silêncio, porque eu fui sendo quebrantado. Falei, amor, acho que eu quero fazer acampamento. Eu acho que dentro dela ela fazia assim. E é muito louco, porque ela foi fazer acampamento agora, tem 2 meses que ela fez. Assim. Sério? A família inteira fez, só que porque depois ela engravidou, aí a amamentação, ela não conseguia fazer. E aí a gente meio que caminhou muito junto, assim, mas ela deu um passo na frente e falou assim, ó, vem cá, o caminho é lindo. E aí eu fui sendo quebrantado, cara. Eu cheguei do acampamento, aí foi loucura, assim, loucura total. Eu já quis mudar tudo. Aí tem um ponto muito... gente, pode me interromper, tá? Fica tranquilo. Não, vai. Tem um ponto, uma virada de chave muito forte, assim, na minha conversão. Que a galera católica mais tradicional vai bater em mim, mas tudo bem. Eu fiz o Legendários em 2025, em janeiro de 2025. Eu fiz o meu acampamento sênior em maio de 24. Só que no meu pós-acampamento me frustrei muito com a comunidade. Então não foi, assim... Deveria ser, o amor que eu conheci de Cristo deveria ser suficiente para me fazer continuar na igreja. Mas eu não me senti bem na comunidade, assim. Me frustrei com algumas pessoas lá. E eu falei assim, amor, mas tá bom, dessa vez eu não vou desistir. A gente vai achar nossa paróquia, nossa comunidade. A gente ficou de maio até o fim do ano nessa de vamos nessa paróquia, vamos ali, vamos tá. E aí surgiu a oportunidade de fazer o Legendários, eu e meu ex-parceiro de dupla. Cara, o Legendários pra mim foi assim, foi a voz de Cristo falando assim, ó, volta de vez. Porque eu saí do Legendários, por mais que seja um movimento... Eles não falam isso abertamente, mas é um movimento protestante, as chegadas são igrejas evangélicas e tal. Mas eu saí de lá falando assim, eu preciso voltar pra casa. Assim, eu voltei muito decidido em voltar pra igreja. E lá aconteceram coisas sobrenaturais também, assim. E eu sei que eu voltei e falei pra minha esposa, eu quero parar de cantar. Foi a primeira coisa que eu falei pra ela, assim, eu não quero mais cantar, eu não quero mais viver isso. Eu não conseguia ouvir sertanejo mais, cara. Fiquei 50 dias, assim, sem... Muito radical, sabe? E ela falou, amor, calma. Vamos esperar... Você tá aleluiado. Vamos esperar a poeira baixar e a gente vê o que ficou dessa poeira baixa. E aí eu fui entendendo. Foi nesse processo que nasceu um peregrino, assim, a ideia de fazer um peregrino. Acho que eu vou gravar minhas músicas. Aí falei com meus parceiros, falei, cara, tudo bem se eu gravar minhas músicas? Você se incomoda? Ele falou, não, vai pra cima. A gente tava num ano mais parado da dupla. Então a minha esposa, assim, desde o primeiro momento até agora, ela é muito crucial, assim, na minha volta pra fé. Na volta pra fé dela, ela foi muito corajosa. Inclusive, o ministério dela tá crescendo muito e aí ela tá com receio de abraçar o ministério. Falei, tem gente que passa pelo um peregrino só pra dar oi. E termina nela lá, assim, vai mandar mensagem pra ela. Fala assim, nossa, a música que vocês gravou, edificou minha família, e mira nela. Falei, amor, Deus tá te chamando pra ter o seu ministério também. Então, legal. Sem ela, não estaria aqui no Pode Mergulhar hoje, em Maringá. Ela é crucial. Que bonito, né? Muito bonito. Então, você estava falando, Denis, e tocou num ponto que eu acho muito interessante, né? Pra você entender, assim... Eu, de modo específico, mas o Jonathan também e o nosso projeto tem um chamado muito forte para os jovens, para a juventude, sabe? E eu olho não só nas suas músicas, mas agora em tudo que você fala, que a sua história, né,
vamos dizer assim, tipo um para-raio, assim, dessa juventude. Porque você passou por todas essas fases, né? A fase de estar longe, aí a fase de estar perto e passar por essa bolha radical, assim, de se sentir até sufocado por não conseguir sair e depois encontrar o equilíbrio, né? Mas uma das coisas que eu acho mais incríveis que você, como jovem mesmo, espelha os outros jovens, é ter a coragem de abrir mão da estabilidade. Não, e não tô falando só financeiramente, mas de tudo, né? Pra poder se lançar. E se você pudesse hoje, assim, falando mesmo, não falando pra Carol e pro Jonathan, mas assim, se você pudesse diretamente falar com a juventude, porque a gente comentava até ontem sobre isso, né? Sobre pessoas que a gente conhece que têm dons, que são chamados, que têm talento, mas não conseguem abrir mão de estar com um pezinho no mundo e outro em Deus. Tem medo, né? E a gente tem medo, a gente é humano. Com certeza você também passou por essa fase. Mas se você pudesse deixar mesmo um recado pra eles, assim, ter a coragem, né? Porque ó, você tá colhendo os frutos hoje da sua coragem de se entregar pra Deus. Carol, assim, eu acho que o álbum mais lindo que eu já ouvi na vida chama Amado Timóteo. É um álbum do Marco Teles, que é um cantor evangélico. E ele destrinchou a carta de São Paulo a Timóteo, que era um jovem com medo do ministério, mas era um jovem já que tinha muito potencial. Paulo via isso nele. E Paulo fala justamente isso. Assim, ó, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de coragem. E ele fala para Timóteo, acho que é o recado que eu só vou parafrasear Paulo aqui. A vida vai oferecer para os jovens muitas oportunidades e muitos desejos. E esse espírito de coragem que Deus nos deu requer dizer não para isso. Porque eu vejo muita gente com vocação, com chamado, mas sente vergonha. Vergonha não só do que vão falar, mas vergonha de ser desenquadrado de um quadro social. Eu conheci recentemente uma menina em Marabá, se eu não me engano ela tem 12 anos. O jeito que ela veio falar comigo, eu falei assim, cara, essa menina vai ser santa. O tom de voz, assim, era algo inexplicável. E aí depois eu fui entender mais sobre ela. Ela é uma menina que sofre bullying na escola por ser católica demais. Porque ela vai com o terço dela, ela faz a oração dela antes de começar a aula, antes de terminar a aula, e ninguém mais faz isso. Na festa junina ninguém quis dançar com ela. E, cara, que maravilhoso isso, porque ela vai ver lá na frente que ela fez a escolha certa. Então, assim, se uma menina de 12 anos tem coragem para enfrentar isso por Cristo, para sofrer bullying, talvez ela não entenda agora, o coraçãozinho dela não entenda, mas a mãe dela, os pais dela entenderam isso e estão tentando blindar ela e preparar ela da melhor forma. Se uma criança de 12 anos consegue fazer isso, um jovem consegue. Então, assim, olhar para esse espírito de coragem que Deus nos deu. Deus não nos deu esse espírito de covardia, de amedrontamento, porque é muito claro a vida de sacrifício, assim. Quando a gente olha e fala, nossa, mas eu vou perder isso, vou perder talvez ir para um acampamento em Porto Seguro, né? As escolas fazem muito isso. Terceirão, eu vou, cara, deixar de ir para lá. Beleza, às vezes você pode até ir, mas o que você vai fazer lá? Como que você vai evangelizar lá? É isso que a gente está falando de pescar pessoas fora da igreja. Às vezes você não precisa perder a sua juventude no sentido social, mas você pode ser a mudança ali dentro. Então, assim, eu realmente me arrependo de não ter vivido isso, assim. Mas eu entendo muito que o meu tempo em Cristo não é o que tira meu sono, mas eu quero muito oferecer isso para minha filha, assim. Eu quero que ela realmente viva esse amor e ela se apaixone de um jeito que ela não queira abandonar nunca esse caminho. E falando em renúncias, como você disse, né, agora, você pegou ontem um carro e vem parar aqui no Paraná, em Maringá. Dá saudade? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Acho que o meu maior sofrimento é isso. Assim, porque eu acho que eu sou um cara que sofre além do normal. Assim, eu já saio de casa com saudade. Assim, toda vez agora menos. Porque eu tô me preparando espiritualmente pra isso. Mas, cara, até 2 meses atrás, assim, todas as vezes eu chorava muito. Assim, eu entrava no carro e chorava muito. Porque eu pedi tanto pra Deus pra acompanhar pelo menos o primeiro ano de vida da minha filha. E aí foi muito louco isso, porque foi o ano mais fraco da dupla de shows. E eu ficava assim, meu Deus, não tem show. Mas eu não lembrava que lá atrás eu tinha pedido, Senhor, me deixa ficar o primeiro ano em casa. Ele deixou. Eu não fui específico que, assim, beleza, que eu não ia fazer shows, que eu ia ficar frustrado profissionalmente, mas eu vi, assim, o primeiro ano... Eu acho que eu perdi um ultrassom da minha filha só. E um ultrassom de rotina, assim, não era nenhum dos cruciais. Então, cara, é muito difícil, assim, viajar, porque a gente é muito unido, a gente é muito suficiente, eu e minha esposa, a gente, assim... Raramente a gente recebe gente em casa, a gente tem grandes amigos, mas a gente basta, sabe? A gente se basta. E quando a gente tá longe, os dois sentem muito, assim. A minha filha tá doentinha também, tá gripada, já tem... Então, tudo pesa mais, assim. Mas a gente entende que faz parte. Assim, a gente não fica, meu Deus, a gente sofre com sabedoria.
E a Mari foi uma grande parceira nossa, né? Pra vir pra cá. Nós conversamos muito com ela. E, assim, até pra... Não vai matar a saudade, mas de uma forma mais bonitinha. Ai, cara. A gente conseguiu um vídeo, pelo menos, pra você matar um pouquinho essa saudade. Eu queria convidar e pedir pra galera da produção colocar. Meu Deus, cara. Vai aparecer aqui, Denis. E, assim, até pra entender, né? Porque acho que é muito sobre o que você tem vivido, mas também saber de onde você sai, né? Cara. Oi, mozinho, tô aqui com a Luninha. E a gente veio aqui te falar que a gente te ama muitãozão. Minha vida, eu te admiro demais. A gente tem tanto orgulho de você. Você é um pai maravilhoso. Você é um servo de Deus maravilhoso e um marido maravilhoso. Muito obrigada por ter dito sim pra Deus, pra seguir esse propósito lindo, por ter criado esse projeto, por escrever canções maravilhosas que são escritas pelo Espírito Santo. Você é ungido por Deus. E a gente tem muito orgulho de você. Obrigada por transformar a vida de tanta gente, de tanta família e principalmente a nossa. A gente te ama muito, Anzão. Cara, nossa, esse é meu ponto fraco demais, assim, nossa. Cara, minha filha e minha esposa... É por isso que eu falei da apresentação, assim. Eu sou o esposo da Mariana. Se eu fosse reduzida a isso, ia ser a maior biografia da minha vida. Eu sou esposo da Mariana e pai da Luna, cara. O resto é consequência do que Deus quer pra mim, assim. Legal, cara. Que lindo. E nós tentamos preparar uma lembrancinha pra você. Nós não estamos acabando, tá? Fica tranquilo. É o primeiro bloco. E, na verdade, assim, Denis, nós pensamos em algo que fosse... Cara, esse marca-texto, hein? Você conhece, né? Esse marca-texto. Eu vi que você tá lendo também. Mas nós tentamos pensar em algo Pode pra abrir? você que fizesse um pouco de sentido, né? Então aí dentro, você vai ver que tem uma imagem, primeiro, da Divina Pastora, que ontem você conheceu o Conheci Padre ela, Gustavo, cara. né? Nossa. Que é o pároco dessa paróquia aqui na nossa região. E a Divina Pastora quer muito que você retorne em breve. Isso, viu? Né? Com certeza. A gente Então- vai pedir muita intercessão dela pra você Ela- voltar muitas vezes. Aí, ó. Então, Divina Pastora. Nossa, maravilhoso. Então, assim, isso é um carinho do Padre Gustavo. Ele que mandou pra você ontem à noite, depois de te conhecer. E nós fizemos 2 mantos. Cara, meu Deus do céu, cara. Ah, não, aí aqui... Não, abre inteiro. Pode abrir. Não, abre olha inteiro isso. que tem umas surpresas aí. Essa Cara. palma dessa mão é exatamente a da Luna e da Mari. É a palma da mão Que tá ali dela. embaixo. Elas pintaram pra nós e nós mandamos colocar aí. Meu Deus do céu, cara. Sem brincadeira, eu acho que é o presente mais lindo que eu já ganhei na vida. Oh, meu Deus. De coração, assim. Meu Deus, cara. O peregrino tinha que ter, né? Maravilhoso. Um lenço especial. Né? Olha isso aqui. É nessa cama aqui mesmo? Nessa aqui? Essa sua. Essa. Cara, tô até com mais cabelo aqui. Maravilhoso, Profético, cara. é profético. Nossa senhora, maravilhoso. Segundo a Mari, Meu são Deus. fotos que ela gosta. Aham. É. Eu amo essas fotos, cara. A gente tem essas fotos, acho que todas as fotos a gente tem impressa em casa, assim, reveladas. Essa é do seu companheiro. Ai, cara. Nossa, cara, vocês são demais. Meu Deus. Lindo, gente. Obrigado. Obrigado. É um Obrigado, carinho, de coração. assim, Carinho. pra Nossa, maravilhoso, pra maravilhoso. você Tô ter apaixonado. E, né, e levar. E eu acho que essa palminha dessa mão, tanto da Luna quanto da Mari aí, Não, é pra dizer maravilhoso. que sempre vai ter a identidade. Elas sabem disso aqui já? A Mari sabe, não viu, pronto. Ela Nossa. Ela fez viu tudo. tudo, foi cúmplice o tempo todo com a É. gente. Cara né? de Deus, Perguntamos maravilhoso. Pra ela, e aí, Mari, o que a gente pode falar pra ele? Ela falou assim, ó, às vezes só tem que controlar porque ele fala demais. Aí, tá tudo bem. A esposa conhece, né? É, o vídeo do Mbappé e do... É, aquele vídeo é sensacional. Gente, obrigado, de coração. A gente Tô que agradece. apaixonado. Né? Nossa, maravilhoso. De coração. Deixar Pode aqui. deixar aí com você. E, Denis, agora a gente parte pro segundo bloco ali do nosso podcast, onde ele envolve um pouco as suas músicas, Uhum. né? Então, qual que é a nossa dinâmica aqui? Nós pegamos 4 músicas que pra nós são muito emblemáticas, e aí a Carol separou 2, eu separei 2, e nós pegamos, assim, frases dessa música. Então, a gente vai fazer o seguinte... Carol, por exemplo, vai falar de uma música, ela vai falar uma frase que pra ela marca, a gente vai pedir pra você cantar um trechinho, pelo menos até chegar, ou até onde você se sentir confortável, e depois a gente falar um pouco da música, rezar e entender um pouco do que ela hoje transmite pra nossa geração. Beleza, perfeito. Beleza? Vamos começar então. Esse aqui é golpe baixo comigo, tá? Tem um manto me esperando, é golpe baixo. Não só comigo, eu acho que com todo mundo que tá assistindo isso aqui, com todo mundo que escutou a sua música. A gente tem uma mãe, né? E você retratou muito bem aqui. Então, eu queria que você cantasse. Pode cantar. Enfim, fica à vontade. Pode cantar inteira, se você quiser, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre ela depois. Eu vi minha esposa esquecendo de si.
pra ser mãe. Vi minha mãe se deixando pra lá, pra me amar. Vi minha avó escondendo sua dor. Por amor eu vi mulheres se espelhando naquela que foi a que mais sentiu nós na garganta. Viu seu filho sagrado sangrando e seguiu orando pela sua morte santa. Depois do que aconteceu, se as mães que eu citei são sagradas, imagina, Mãe de Deus. Como é bom saber que tem um manto me esperando pra me proteger, que tem uma senhora que eu chamo de nossa, que reza enquanto eu carrego minha cruz, que pega meu lamento com cuidado e põe direto nas mãos de Jesus. Como é bom saber que tem um manto me esperando pra me proteger, que tem uma senhora que eu chamo de nossa, que reza enquanto eu carrego minha cruz, que pega meu lamento com cuidado e põe direto nas mãos de Jesus. Ô, Jesus, eu tô aqui com lente, entendeu? Não pode fazer eu chorar deles. A lente pula do olho. Essa é especial. Nossa, essa música é muito especial. Eu queria primeiro ouvir um pouco de você, né? Depois eu falo um pouquinho, você vai entender por que essa música é tão especial pra mim. Mas queria ouvir de você como foi escrever isso, porque ela tem uma pegada muito diferente, sabe? Relacionando com outras mulheres. Isso é muito forte pra mim. Carol, eu compus essa música de frente pra minha esposa. Acho que a maioria das músicas assim, do projeto eu compus com a minha esposa perto, assim, ou minha filha brincando. Raras as músicas que eu fiz longe ou em viagens. E eu queria realmente homenagear ela. E nessa homenagem pra ela foram vindo as mulheres da minha vida. Assim. Minha mãe, que tem uma história muito bonita também. E a minha avó, assim. Eu perdi a minha avó no início de 2025. E no final As Canções Sussurradas por Cristo, tem um áudio da minha avó falando: filho, ora por São Brás. Até hoje eu não sei de que religião que minha avó era. Se ela era evangélica, se ela era católica. Mas ela, tranquilamente, é a mulher mais de Cristo que eu conheci na vida. E aí ela me mandou um áudio: filho, ora pra São Brás, que ele é protetor da garganta e tal. E eu coloquei esse áudio no final do projeto. E a minha avó foi a mais Maria, assim, que eu conheci. O nome dela era Marília. Mas ela teve um casamento com meu avô durante 50 anos. Acho que onde 35 desses anos ela apanhou. Assim, apanhou muito. Assim, o meu pai apanhou muito, os irmãos. E o meu avô só parou de bater neles quando o meu pai e os irmãos tiveram tamanho para ele não bater mais. E a minha avó foi tão Maria que, nesses 50 anos, os últimos 15 anos, assim, eles não conversavam, eles moravam na mesma casa, mas meu avô tinha o quarto dele, ela o quarto dela. E o meu avô morreu nos braços dela com ela limpando o meu avô. Assim, ela tava limpando o meu avô e ela continuou cuidando dele, mesmo tendo apanhado. Meu avô era um cara... a gente descende de italiano, ele tinha 1,90 m, assim, era um cara muito forte, muito alto. E minha avó era desse tamanhozinho, assim. Então você imagina, uma mulher desse tamanho apanhando de um cara muito alto, muito forte, a vida inteira praticamente. E ela foi Maria, ela cuidou dele, ele morreu nos braços dela, assim. Então eu queria muito trazer esse olhar de Maria para as mulheres das nossas vidas, assim. Eu vi a minha esposa se transformando em mãe e foi surpreendentemente incrível, desafiador, porque eu não conhecia essa versão dela. Então eu quis realmente trazer a Maria no coração dessas mulheres. Acho que nasceu desse lugar, assim. Você conseguiu. Você conseguiu. Não, é muito importante isso, porque assim, a gente faz missões, né? E a primeira pregação que eu fiz na minha vida foi de Nossa Senhora. Eu tenho enfim, eu sei que todo mundo tem uma história incrível com ela, mas eu tenho um apego muito forte com ela, né? Eu só tô aqui hoje por causa da intercessão dela. Lindo, lindo. E escutando essa música me fez lembrar muito de uma coisa que eu costumo falar até nas minhas pregações, assim, reconciliar as pessoas primeiro com as mulheres da vida delas aqui na Terra. Porque muitas vezes a gente não consegue
se ter um carinho, uma proximidade com Nossa Senhora, porque a gente não se reconcilia com a nossa mãe aqui da terra, né, com a nossa esposa, igual com a nossa avó. Sim. Então isso é muito forte, você começar essa música fazendo as pessoas olharem primeiro para as mulheres aqui da terra, né, e depois trazendo para Nossa Senhora. Sim, isso foi uma coisa incrível dessa música que eu nunca tinha visto em nenhuma outra música de Maria, né? Legal. Então foi uma coisa muito, muito especial. Ela foi muito divina, porque a gente lançou ela no dia 8, se não me engano, e dia 12 foi Dia das Mães. E não foi pensada assim, jamais. A gente pensou, vamos usar como campanha Dia das Mães. Ela estava programada desde janeiro o lançamento, falou, vai ser perto. O que teve de gente usando para Dia das Mães, assim, foi legal, loucura, cara. Muito especial mesmo. Eu acho que essa música, viu, ela tem um potencial muito grande de reconciliar as pessoas com as suas mães aqui da terra, né? Isso é uma coisa muito linda mesmo. E sobre o refrão dela, só pra gente ir pra próxima, eu acho que foi muito sábio da sua parte colocar, né? Eu tô até com ela aberta aqui, né? Mas você fala, como é bom saber que tem um manto me esperando pra me proteger. Que tem uma senhora que eu chamo de nossa, né? Então, essa parte é nossa uma... senhora. Exato, que ela é minha, né? Minha mãe, tomar propriedade disso. Então, eu acho isso muito incrível. Eu só queria perguntar pra você mesmo... como é a sua relação com Nossa Senhora? Se antes dessa música já tinha, né? Porque, por exemplo, o Flávio, ele fala muito da relação que ele não tinha com Nossa Senhora e depois teve, né? Eu queria só perguntar isso, como que é a sua relação com Nossa Senhora? Carol, assim, o projeto é muito louco do Peregrino, porque eu vivo as músicas bem depois de escrever elas. Assim, elas não nascem de experiências pessoais. A própria Testemunho, que é uma música que foi muito bem, assim, alcançou muitas pessoas. Eu tô vivendo meu testemunho agora, quase um ano depois de viver ela, assim. Aí se foi Jesus, eu aprendo com ela até hoje, assim, eu olho e falo, cara, eu escrevi essa música e eu não tô fazendo isso da música. Então, assim, a minha relação com Nossa Senhora, a gente tem criado mais intimidade por São José, assim. Porque quando eu escrevi essa, eu tinha uma relação, fazia os meus textos já, mas eu senti isso, eu até comentei com a minha esposa, falei, amor, eu sinto... O que eu preciso fazer? Eu quero sentir mais esse amor, sabe? Mas São José tá me mostrando assim, ó, trata minha esposa assim. Assim ele tá me dando esse caminho, Bom, assim, né? porque ela vai, tipo, no colo também. Então eu tô nesse processo com ela de intimidade, assim. Eu sei que eu vou alcançar o que eu preciso e oferecer pra ela também isso. Você vai. Você Amém. vai sim. Então, acho que agora sou eu. Vamos ver se a lente vai pro lado do olho de novo aqui, né? Ainda bem que eu tô sem óculos, tô sem lente, tô sem nada. Denis, você acabou de citar sobre testemunho. E, na verdade, assim, acho que é uma música linda. A pregadora do meu acampamento, quando eu fiz em Cidrolândia, foi a Juliana Rachid. E a Ju postou... muito querida ela, muito incrível. Querida. E a Ju postou esses dias até, né, um pedacinho da música, te marcou. E, na verdade, assim, queria ouvir ela. Mas uma das frases, né, que mais me impactou e mais me impacta é quando você diz assim, né? Fui eu que coloquei essa promessa aí. E enquanto você toca, eu queria que você pensasse, né, na tua história mesmo, mas quais são as promessas de Deus que Ele já colocou no teu coração? O que Ele tem de sonho? Não pense que eu não te vejo. Não pense que eu não te escuto. Fui eu que coloquei essa promessa aí. Não vai ser no entendimento humano que ela vai se cumprir. Eu tô te forjando e uma boa espada forjada passa pelo fogo apanhando. Eu não te escolhi por acaso, comigo você já deu certo. Se te conforta, até meu menino passou no deserto. Você tá tão perto. Se parar agora, cê vai jogar seu testemunho fora. A um palmo da vitória. Olha a sua história. Quantas tempestades eu te vi passar e nenhuma eu te deixei naufragar. Resiste, persiste, suporta. Tô prestes a te abrir as portas. Cara, Jonathan, eu acho que essa música também veio disso, assim, desse entendimento. O quão raso é o nosso entendimento humano para as coisas, assim, o quão raso. Eu tenho vivido isso. Eu e minha esposa, a gente faz a leitura da Bíblia sempre antes de dormir.
e a gente lê um capítulo por dia. E a gente discorre sobre o que você grifou. Não, amor, eu interpretei dessa forma aqui. Nossa, legal como isso me tocou. E a gente, nessas últimas semanas, a gente tem estado muito em sintonia no sentido de assim, amor, o que falta pra gente confiar de olho fechado? Olha tudo que Deus já fez na nossa vida. Tipo assim, a nossa própria filha é um milagre. A Mari, ela tem uma endometriose muito grave. A ginecologista dela, obstetra, né, da família, falou assim, ó, se vocês não conseguirem engravidar em 6 meses, eu já tenho um protocolo aqui. Ela engravidou na lua de mel, assim, em uma semana. Assim, o que falta, amor? Olha o que Deus está fazendo na nossa vida. Olha o ministério. Por que a gente ainda fica com ansiedade? Assim, a gente olha para a ansiedade de um jeito tão... Mano, que burrice ser ansioso. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo abrir mão da ansiedade, sabe? Assim, mas o que falta? Senhor, aumenta a minha fé, sabe? E esse entendimento humano é muito raso, assim. A gente tem que realmente identificar a nossa filiação divina, que a gente comentou aqui sobre... A gente não é filho de padrasto, a gente é filho de pai. E o pai provê. E a testemunha disse, cara, tá tudo bem, tá comigo, cara. Você tá comigo, você não tá sozinho. É bem desse lugar, assim. E a Luna é uma promessa? Completamente. Completamente, assim. Tem uma pregação que não saiu num álbum, mas que eu gravei, que fala assim, cara, eu sinto o amor de Cristo por depois de tudo que eu fiz, ele ainda confiar em mim o suficiente para me deixar ser pai. E isso é a promessa, a maior promessa, assim. Ele me dá uma família, é algo... realmente entender assim, ó, cara, por que eu não confio 100% ainda? Olha o que ele me deu. A Luna é o reflexo disso, assim, pra mim e pra Mari, que ela curou a gente de dentro pra fora, ela expôs a gente de um jeito... Todo dia, assim, ela sem saber, ela faz eu olhar pra mim e falar assim, caramba, por que eu tô errando nisso aqui, assim, e eu preciso ser melhor por ela, sabe? A Luna é com certeza a maior promessa da nossa vida. E eu te perguntei isso porque quando nós estudávamos, né, um pouco do Denis, a Carol falou pra mim que o sonho dela, né, é ter uma filha chamada Luna. Ah, que legal. É verdade. Eu até comentei com o Thales ontem isso, né? Que desde a minha adolescência, eu tinha certeza que se eu tivesse uma filha, ela se chamaria Luna. Que legal. Por que vocês colocaram o nome de Luna nela? Tem um porquê? Tem. Assim, a Mari é muito apaixonada no céu. Muito, assim. Ela me fez olhar pra vida de uma forma mais poética. Eu agradeço muito ela por isso, assim. Ela sempre foi uma pessoa que, amor, olha o pôr do sol, que lindo. Nossa, olha as cores, olha essa flor aqui. Ela tem esse olhar mais poético pra vida. E ela sempre foi apaixonada no céu, em constelação. E eu pedi ela em casamento num balão. Então o céu é muito presente, assim. Essa atmosfera estelar e celeste é muito presente. E aí foi muito claro, quando a gente foi pensar em nome de filha, assim... Luna veio... bateu diferente. Bateu. A gente pensou em Lua inicialmente, mas a hora que veio Luna, eu falei assim, amor, é esse. E a gente sabia que ia ser menina, assim. Por mais que a gente fez um chá revelação e tal. Teve toda uma confusão lá, que um amigo meu me ligou e me contou, sem querer, no dia que ia ser menina. Deus. Cara, essa história é muito louca, cara. Eu liguei pra ele e falei assim, ó, Igão, ele era produtor da dupla. A gente vai fazer um chá revelação diferente. Se for menina, vai ser lilás. Se for menino, vai ser verde. A gente não quer rosa e azul. Ele falou, não, beleza, deixa comigo. Eu mandei o resultado do sexo pra ele, né? Pra ele abrir o exame. 2 horas na chá revelação, ele me liga. Eu assim, cara, eu não tô achando fumaça lilás na cidade. Mentira. Imagina se eu quis matar esse Muito cara. legal. Assim, ó. Aí eu tava com o telefone assim, ó. Eu virei pra minha esposa e falei assim, ó. Ele falou. Sério? Ela começou a chorar. Eu falei assim, amor, ele falou. E aí, só que ele saiu muito bem. Ele falou assim, não. Eu falei assim, ó, Igão, se escuta, cara. Escuta o que você acabou de falar. Ele falou, não, o que eu tô querendo dizer? Como vocês não escolheram cores convencionais, eu não tô achando lilás nem verde. E a gente escolheu acreditar nessa mentira pra não acabar com o dia. Mas a gente sabia que ia ser Luna já, assim. Eu tô falando isso porque eu vou te dizer uma coisa interessante agora, né? Tem um motivo muito especial por trás do nome Luna e que eu sempre quis, igual eu acabei de falar pra você, que eu sou muito apaixonada por Nossa Senhora, né? Eu vou falar pra você falar pra sua esposa, esse nome Luna, ele é muito especial porque ele me lembra Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque o sol é como se fosse Deus, né? E lua é como se fosse Nossa Senhora. Então, o sol tem o seu brilho próprio e ele ilumina a todos nós. E a lua, à noite, ela é a única coisa que ilumina porque não tem o sol. Mas ela não tem brilho próprio. O brilho da lua é o brilho do sol. Então, Nossa Senhora não tem brilho próprio. O brilho dela é o brilho de Deus. Maravilhoso, né? Isso. Então, Nossa. Fala pra sua esposa que vocês têm, né,
uma aluna em casa e que ela reflita mesmo isso, né? Esse brilho, lindo. esse brilho de Deus, igual Nossa Senhora. Eu acho isso muito especial. Então, se eu tiver uma filha menina, com certeza vai chamar a Luna também. Ai, Fala que pra lindo. sua esposa que isso é muito especial. Nossa, lindo demais isso aí. eu vou E falar Nossa pra ela. Senhora aparece até em Apocalipse, né? A lua debaixo de seus pés. A lua debaixo de seus pés. Todo momento tem uma imagem do seu lado aí. Sempre tem a lua debaixo dos pés. Então, eu penso assim que esse nome é muito especial porque a sua filha, com certeza, né? Está aí debaixo Sim. dos pés de Nossa Senhora. E ela é, assim, a Luna, não porque eu sou pai, eu sempre tento fazer esse discernimento. Senhor, eu tenho essa impressão da Luna porque eu sou pai, eu oro muito por isso, para não ser tendencioso. Mas ela é uma criança muito diferente. A doçura dela é muito diferente, assim. Eu vejo principalmente em aniversários, assim, o que uma outra criança de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses faz e como ela faz, como ela olha, como ela descobre as coisas. A gente se olha, assim, cara, aconteceu, a gente tava recentemente no aniversário dos filhos do Flávio Vitor. E a minha esposa foi pra teve uma missa de ação de graças antes do aniversário, e minha esposa foi pra fila da comunhão e tava com a Luna no colo. Ela olhou a Mari e falou assim, ó, minha mamãe. Tipo assim, a Mari tava recebendo a comunhão na hora. Contando assim, parece, beleza, minha mamãe fala. Mas ela falou de um jeito tão santo, sabe? Assim, ó, minha mamãe apontou assim, falou, cara, ela faz uns negócios tão simples que a gente olha e fala assim, ó, meu Deus, é a promessa de Deus na nossa vida mesmo, assim. Que E legal. a gente já tem um nome pra segunda filha que tem a ver com tudo isso, que é a Aurora. Ai, que é a lindo, nossa Aurora ali. lindo, lindo. Se Deus quiser, esse ano a gente vai começar a tentar já. Ai, lindo mesmo esse nome. Tem outra, né? Vamos lá? Olha, essa aqui acho que é uma das que eu mais amo. Uhum. Ela foi a que eu tive Junto o com as primeiro outras impacto. 20 que Exato. Eu tenho esse Até problema. como Kids, daqui a Mas pouco. essa daqui foi assim, a primeira, né? Igual eu falei. Desculpa Mundo foi a música que eu olhei. Eu queria que você tocasse um pouquinho e depois eu queria conversar sobre como eu vejo essa música. Acho Tá. que, não sei se você já pensou dessa forma, mas eu vou te falar o jeito que eu Beleza. vejo ela. Preciso lembrar dela. Eu tinha tanto medo do Senhor não me aceitar na sua mesa. Já te questionei demais, eu já falei e fiz um tanto de besteira. Já me achei tão autossuficiente, tão eficiente, merecedor de mim. De longe eu já debochei de tanta gente que chorava de joelhos e pensava assim: não é pra mim, não, isso não é pra mim. Olha eu aqui, olha eu aqui. Eu devia ter sentado do seu lado no banquete há muito tempo atrás. Mas eu sei que eu só sentei nessa cadeira porque eu fui alguém que eu nunca vou ser mais. Foi só viver do seu amor que o que era cinza hoje tem cor. A sua mão eu não sou doido de soltar. Te amando eu sou o melhor marido, um baita pai, um bom amigo, filho e tudo que eu sei que vai te orgulhar. Se existe uma vida em que não caiba o Senhor, desculpa mundo, mas essa eu vou passar. Nossa, essa música... Por que que ela é tão especial pra mim? Eu vejo a juventude nessa música. Você entende? É muito forte. Tô falando disso, repetindo o podcast inteiro, porque, Denis, eu sinto um chamado muito forte como jovem universitário. Jovem adulto mesmo, assim. Então, eu falo que a gente se completa nessa evangelização, porque ele ama um adolescente, assim, aquela pegada. E eu, assim, jovem adulto universitário, é muito forte no meu coração. E eu escuto essa música e me vem algumas coisas. A primeira vez que eu escutei ela... igual eu falei, o primeiro impacto era, não é uma música, isso aqui não é uma música de Deus. Aí comecei a ouvir, falei, caramba, ele tá falando de Deus, que coisa incrível. E o jeito que você fala, né, já me achei tão autossuficiente, tão eficiente. Isso é o jovem, né, cara? Total. A total. gente se acha muito autossuficiente. Não, assim, eu me vejo, é muito engraçado você falar isso, porque eu nunca tinha parado pra pensar.
quando eu canto essa música, a imagem que vem de mim... Porque essa música é minha biografia completa, assim. Sou eu mais novo. Sou assim, quando eu tinha cabelo ainda. Mas assim, sou eu mais novo. Até um pouco antes da dupla, assim, no começo da dupla, assim, vem essa imagem minha. Eu venho de uma família, a minha família, par de pai, é uma família que prefere ter razão do que ter paz. Então, assim, o meu pai agora ele é um outro homem, assim, mas até no casamento com a minha mãe, muito argumentativo, muito assim, eu preciso vencer a discussão. E eu, por muito tempo, fui assim. Então, eu era um cara muito cheio de mim mesmo, das minhas razões. Não, que é isso, eu preferia perder uma amizade, mas eu vou sustentar o meu ponto. E eu me achava autossuficiente demais. E hoje eu penso, cara, eu assim, olho com uma vergonhazinha alheia, sabe? Nossa, que babaca, cara. Mas é legal, assim, ver esse constrangimento que Deus faz. É aquela história, né? O nosso testemunho vem dessas coisas mesmo, né? Mas eu acho muito legal essa música porque... Não sei se você já parou pra pensar dessa forma, tá? Mas eu escutando ela, eu penso que ela é como se fosse, né? Ela é uma despedida, né? Desculpa, mundo, eu tô indo embora, tchau, uma despedida do mundo. E no meio sertanejo, a gente tem muitas músicas que fazem esse movimento com relação a encontrar uma mulher, né? E tchau, tchau mundo, tchau festa, tchau bebida, agora eu tô casada, agora eu encontrei essa mulher. E eu acho que é uma pegada, assim... semelhante nesse fato de abandonar tudo pra estar com alguém, renúncia, mas no seu caso é abandonar tudo pra estar com aquele que eu mais devo estar, né? Exatamente. Não é com um relacionamento, uma mulher. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal dessa música, que eu sinto assim que tem aquela coisa do Denis do passado, sim, né? Eu ressignifiquei meio que a história, tipo isso, né? É um ressignificar. E tem uma parte muito legal aqui que você fala, né? Tanto no começo quanto depois no meio. Eu tinha tanto medo do Senhor não me aceitar na sua mesa, né? E eu vi há uns dias atrás no Instagram uma frase bem bonita assim, Jesus nunca tirou ninguém da mesa. E até Judas estava lá, né? Então, eu gosto dessa música porque você se autorresponsabiliza por tudo. Sim. Então, assim, eu tinha medo de não estar na mesa. Eu devia ter sentado no banquete. A gente até falou ontem, né? Que antes era eu queria, eu devia. Quando você falou isso, veio assim muito forte, porque eu já tinha pensado isso, né? Porque você se responsabiliza. Jesus nunca tiraria você do banquete, sim, não tirou nem Judas, né? Então, eu acho que essa música tem essa coisa muito forte, assim, com a juventude, sim, mesmo. Total. Porque é muito forte. Eu vi uma pregação essa semana que incomoda muito, assim... Tem que incomodar, acho que ela tem que causar isso. O cara falou assim, gente, não sei se vocês sabem, cristãos... Mas na mesa com Jesus, o Daniel Vorcaro tá sentado, tá? A André Surak tá sentada. Não quer dizer que Jesus valida o que eles fizeram, mas eles estão sentados lá para serem perdoados, para mudarem de vida. Então, a gente olhar para isso, assim, Jesus para mim e cruz para eles. Sim. É errado, pô, errado, né? O que o Evangelho nos oferece, assim. Por mais que que Jesus seja prometido como o leão da tribo de Judá, ele é entregue como cordeiro. Então, assim, essa música traz isso também, esse sacrifício de, cara, tá ali, a mesa tá lá, vai lá sentar. Exato, tipo, vai lá sentar. Você é o único que pode sentar e você é o único que pode levantar, exatamente, né? Jesus não vai tirar você. Então, isso é muito legal dessa música. Então, o que nós queremos ir finalizando daqui a pouquinho o nosso podcast. A produção nos deu um comando ali. Mas o que eu queria perguntar, na verdade, pra você, Denis? Uma das músicas que para nós tem muito sentido, né? Antes mesmo da gente até falar um pouquinho sobre o seu acampamento, já que todos somos campistas, né? Nessa sala. Uma das músicas mais belas para mim é Esse Foi Jesus. Que eu acho que essa música, ela fala muito e ela vem muito de encontro com uma frase que eu amo de São Francisco de Assis, que ele vai dizer, né? Pregue o evangelho, se necessário use palavras. E nós olhamos muito isso, né? E eu falava com a Carol, o Denis, ele veio de um mundo, né, sertanejo, mas se nós esquecermos de onde você veio, nós não vamos saber aonde você quer chegar. Porque a gente não pode invalidar também. Sim. E uma das perguntas que nós queríamos fazer, até antes de falar sobre essa música, é entender assim, tem alguém que, como São Francisco diz, né, que mesmo sem falar de Jesus, no mundo sertanejo, no meio, né, com a galera que você já conviveu até antes do peregrino, também anunciou Jesus para você? Cara... Não diretamente, sim, mas tem algumas figuras que falam muito com o amor de Cristo nesse não falar, nesse agir. O Michel Teló, eu acho que é um cara que representa muito essa imagem, assim, né? Um cara muito querido. Ele estava no Rosário do Frei esse ano.
A Taeme tá vindo, assim, a Taeme tá quase com o pé aqui já, né? Então, A Taeme de tá... fato. Falta isso aqui, Taeme, vem pra cá. Mas tem algumas figuras, assim, quem mais? Cara, acho que o próprio Luan Santana, a gente teve um contato muito próximo com ele durante alguns anos. Ele é um cara que, pessoalmente, ele não fala tanto da fé dele, mas a doçura, a atenção dele, assim, fala, cara, que, assim, ele pra mim, né? Sim. Depois da febre Sandy Júnior, pra mim é o Luan. Assim, ninguém conseguiu fazer o que ele fez sem internet. Sim. É loucura, assim. Então, pra mim, ele é o maior artista do século, assim, nacional, é o Luan. E ele tinha tudo pra ser um cara cheio de cascas, um cara, né, desumilde e tal, mas ele é um cara muito doce, muito querido, a atenção dele, o olhar, ele não perdeu essa essência, e ele é um cara católico. Então, assim, acho que essas 3 pessoas, assim, anunciam Cristo no silêncio, sabe? Sim. Legal. E só rapidinho, como você se vê, Denis, evangelizando ou sendo a luz ali para esses que ainda não estão aqui diretamente, né? Igual você falou, tem muitos que estão indiretamente, mas a gente não pode invalidar, inclusive, muitas amizades que a gente tem no mundo, né? Eu tenho amigos que não são Sim. da igreja e tal, mas como você se vê no meio deles, assim, sendo... Como é esse movimento? Carol, eu acho que, assim, os meus amigos, os antigos que ficaram na minha vida, eles estão entendendo agora o que está acontecendo, assim. Porque eu acho que a maioria da galera, até com razão, achou que eu tava blefando. Assim, achou que era, ele vai tentar lá, mas se não der certo tem a dupla e... Pô, o Denis é de Deus agora? Fez tanta merda. Sim, acho que teve esse ar no coração das pessoas e talvez teria no meu também se eu tivesse visto um Denis fazendo isso. Eu acho que a galera tá, assim, tá entendendo agora o que eu tô fazendo e tá recorrendo a mim, não no sentido de me ajude, mas de tipo assim, cara, quero viver disso também. Agora, assim, sabe? Mais recente, assim, de alguns meses pra cá. Mas eu tento muito não me ver. Assim, respondendo a sua pergunta, como você se vê? Eu não me vejo. Assim, eu quero muito sair desse holofote até o fim da minha vida, assim. Tem eu esqueci como que é a expressão que fala sobre isso, mas Santo André, ele que apresentou Pedro a Jesus. E assim, ó, eu quero apresentar as pessoas a Jesus até o ponto de ser esquecido. Eu quero ser esquecido nessa história, assim. Eu quero ser realmente esse intermédio, eu não quero que a luz final fique em mim, sabe? Eu quero realmente ser esse instrumento de fé, então eu não quero ser visto. Assim, quero que o projeto cresça, eu quero fazer grandes shows, eu quero crescer digitalmente, quero isso. Quero mudar minha vida financeiramente, não posso ser hipócrita, chegar aqui, não, eu vivo pela missão, eu fiz voto de pobreza. Não, essa não é a minha vocação. Mas eu tenho uma missão acima de tudo isso. E essa missão é realmente deixar um legado, assim, principalmente para minha família, mas quantos mais corações eu conseguir alcançar e as pessoas só olharem para a cruz, assinei o contrato e tá tudo certo. É isso aí. E até uma partilha, acho que eu falei com a Carla e com a Carol, quando nós começamos a falar, né, e tramitar tudo, o Denis vem, nós começamos cada vez mais a ouvir a música, né, as músicas Peregrino. Alguns amigos entram no carro e falam, mas de novo? Eu falei, de novo. De novo. E aí eu lembro que um dia eu estava descendo aqui em Maringá, perto da Avenida Colombo, e tava tocando Isso Foi Jesus. E, cara, tocando ela e eu ouvindo, eu falei, cara, essa música ela é sensacional. E aí eu parei no semáforo e chegou um senhor vendendo paçoca. E, cara, não tinha nada naquele dia. E foi bem a hora que tava falando tudo da música. E eu abaixei o vidro. E aí eu olhei pra ele e falei, cara, não tenho nada, mas Deus te abençoe. Ele falou, não precisava que você comprasse. Eu só precisava disso. Nossa, cara, e essa música que a gente vai ouvir agora, ela é o que fala pro nosso coração todos os dias. Cara, essa música, ela me ensina muito, assim. Tem que aprender muito mais com ela, assim. Espero aprender com ela até o fim da vida, mas... Tá. E se foi Jesus, aquele dia no farol te pedindo um trocado, você pelo menos respondeu, disse vai com Deus, ou fingiu que nem viu de vidro fechado. E se foi Jesus que te atendeu no caixa do mercado, por acaso você foi gentil, sorriu, ou só saiu sem nem dizer obrigado? E se era ele entrando sem dar seta, ou preparando sua comida e atrasando na entrega,
como você reagiu, o que você sentiu, me fala. Será que a gente não tá esquecendo de nada? Ainda tem muito de mim em mim, e eu preciso ter bem mais de ti. Não dá só pra dizer eu acredito, se eu não vivo de fato o que eu digo. Como é que eu vou gritar que eu sou cristão, se aos olhos de um irmão eu não ajo como Cristo? Ainda tem muito de mim em mim, e eu preciso ter bem mais de ti. Postar trecho da Bíblia é tão bonito, mas tenho que ser o evangelho vivo. Não vou dar conta de alcançar o Pai sem a mínima intenção de me parecer com o Filho. Oh, 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 oh. Sensacional, Todos nós vamos, a vida inteira vamos levar pra aprender muita coisa sim. com essa música. A gente ouvir ela, assim, fazer a Lectio Divina. Exato, depois ouvir todo ela, e dia. depois a gente sai pra trabalhar todos Todo os dias. dia. Cara, essa música foi algo assim... Esse refrão, eu lembro que eu tinha esse corpo já, eu compus igual a Tem um Manto, assim, olhando minha esposa e tal. E aí eu fui pro banho, e aí eu já tinha... Ainda tem muito de mim, eu preciso ter bem mais de ti. Tava travado aqui, cara, o que eu vou falar agora? Será que eu repito essa melodia? Veio assim, ó, Espírito Santo, sussurrado de novo. Como é que eu vou gritar que eu sou cristão se aos olhos de um irmão... Eu lembro que eu comemorava, assim, amor, eu quero achei a frase. Foi muito especial fazer ela também. Que massa. Legal, muito, muito incrível. E Denis, pra gente encerrar a última pauta, né, que nós queríamos conversar com você, nós estamos numa leva em que muitas pessoas, né, têm vivido a presença e a participação em acampamentos. Uhum. Né, agora no último carnaval foi lindo, assim, milhares de pessoas estavam em acampamentos por todo o Brasil e fora do Brasil também. E você é campista, né? A gente vê até uma leva agora de pessoas do meio sertanejo ou até outros famosos fazendo, Sim. né? Zé Neto, galera toda, Maiara. Maiara fez lá né? no nosso paróquia. E aí eu queria entender, assim, o que o acampamento foi pra você? Você falou que foi, e aí a comunidade e dói, né? Dói, às vezes, a gente voltar pra nossa casa e entender que aquilo que nós criamos como expectativa tá no nosso coração, né? E nos frustra. Sim. Mas entender, assim, como foi o acampamento, como foi esses dias pra você, como foram esses dias, pra gente também deixar isso. Porque nós somos católicos, mas nós também vivemos muito na pregação de acampamento e pra nós é muito importante. Né? Jonathan, assim, o meu primeiro grande pilar de volta pra fé foi a constituição da minha família, como eu disse, mas o acampamento foi o meu primeiro grande passo na fé. Porque ali eu me senti amado, cara. Eu me senti amado como eu nunca tinha sentido esse amor, assim. Até saindo de lá, eu me sentia mais amado ainda pela minha esposa, pelos meus pais, porque o amor que eu conheci lá, cara, assim, quem sabe das dinâmicas do acampamento sabe o que eu tô falando, assim. Eu chorava o tempo inteiro eu chorava. E eu acho que nasceu dali essa vontade de, cara, mais pessoas têm que conhecer esse amor, assim. Tanto é que eu saí de lá assim, todo mundo tem que fazer acampamento, Aí eu fui entendendo que cada um tinha um tempo em Deus, né? Sim. Mas realmente foi o meu primeiro passo na fé católica, foi o acampamento, assim, cara. Eu amo ser campista. Eu servi em um acampamento só. Graças a Deus pela correria eu não tô conseguindo servir, mas eu quero, assim, ter uma vida de serve em acampamentos, cara. Quero realmente servir em todas as áreas. Ontem conheci a ambientação que tem aqui, né? Meu filho, é chique o negócio. Não, aqui o Paraná é diferente. Inclusive, cara, o Astromar, que trouxe os acampamentos pro Brasil, ele me mandou mensagem esses dias, falou, irmão, vi seu testemunho e tal. Eu falei que era campista, ele, cara, que legal, vamos fazer algo juntos. Então, assim, acho muito difícil minha caminhada não seguir juntos com os acampamentos, assim. Meu primeiro show foi formação de servos. Primeiro show que eu fiz como peregrino, então vai estar ligado para sempre. A gente acredita que o acampamento é uma das melhores formas de evangelização que a gente tem hoje na igreja. Muito profunda, né? Muito. O sonho da minha vida, assim, é o dia que os meus pais fizerem, cara. O dia que meu pai fizer e minha mãe fizer, aí... Somos dois. Isso tá bom, uma luta de cada vez. E assim, ó, 4 a 7 de setembro tem o Ministério de Música precisando aqui. Viu? Se você quer servir em acampamento, a gente tem muitas opções. Com mais uma janta daquela de ontem, eu venho pra servir Irmão, no... então Fechado, tá tudo fechado.
Denis, mas nós queremos agradecer profundamente a sua disponibilidade, né? Desde quando nós mandamos mensagem, você já, né, sempre se colocou muito disponível, né? Acolhimento da Mari, né, ali no Instagram, e manda áudio, explica um pouco do Denis pra gente poder entender. Então, assim, muito obrigado. Para nós foi uma alegria, né, iniciar realmente os seus cortes serão dos primeiros convidados que vai ter no nosso Instagram agora depois do retorno. Então, assim, para nós é uma alegria entender que existe alguém que quer parar de ser forasteiro, que não sabe onde quer ir, mas sabe que tem um caminho único que é o peregrino. Legal. Então, legal muito demais. obrigado por Sim. toda a partilha, né? Até pelos jogos assistidos da Copa ontem. né? Mas muito obrigado. Sim, obrigada demais, Denis. Eu queria dizer aqui pra você que a sua vida ainda vai impactar muitas pessoas. Assim, e assim, conte com as minhas orações. Você ganhou 2 intercessores aqui pra sua missão, porque é lindo demais. E você é um peregrino, mas atrás de você, por causa de você, vão vir muitos peregrinos. Amém, Carol. Nossa, gente, estou muito feliz, assim, nessa minha construção de ministério, eu tive a oportunidade de gravar alguns podcasts muito especiais, assim. O primeiro cara a me abrir portas foi o Guto, do Santo Flow, eu fiz lá, gravei agora pela 2ª vez lá, mas... Assim, podcast é algo que eu me sinto muita vontade, porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar. Inclusive, minha esposa falou isso, cara, porque eu gravei um podcast em Campo Grande. Cara, o Denis velho apareceu de uma guerra espiritual, cara. O cara argumentativo em mim começou a aparecer faltando 10 minutos. Eu comecei a falar. Cara, e falei umas pautas de... Nossa, cara, foi loucura. Por Deus, era gravado. Eu falei, gente, vocês podem cortar? E aí minha esposa falou assim, amor, você não pode dar essas brechas, cara. É o Mbappé total. Então, assim, eu gosto muito desse ambiente, me sinto muito à vontade. Fiquei muito feliz com o convite. E queria agradecer vocês de coração por serem servos de Cristo, assim, porque é muito tangível, assim, é muito claro a missão de vocês, não só de vocês, mas da Carla e do Leandro também. A janta que vocês fizeram pra gente ontem lá é o amor de Cristo puro, assim, não só pela qualidade da comida, mas como vocês serviram, mas eu me senti num banquete divino ali ontem. Eu cheguei no hotel, falei pra minha esposa, falei, amor, eu me senti constrangido por tanto amor oferecido ali pra uma pessoa que eles não conheciam, sabe? E eu acho que Cristo mora nisso. E a missão de vocês é muito linda também, e eu espero que a gente possa caminhar juntos e voltar mais vezes pra cá também. Amém, com certeza. Com certeza. Com certeza. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um Pode Mergulhar, né? Dessa vez com gostinho musical, com testemunhos. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco até aqui. E não esqueça de seguir o Instagram, né? Também siga lá Um Peregrino, né? Para que a gente possa peregrinar junto ao amor de Jesus. Amém. Amém? Tchau, Tchau, galera. tchau, gente. Até mais.